Bem-vindo ao CryptaCast. Olá novamente, amigos ouvintes do Zona Sombria, e sejam bem-vindos a mais um CryptaCast. Aqui é a Larissa e eu convidei o Diabo pra gravar, mas ele não topou. E só vai entender quem ouviu o episódio sobre o José Mujica Marins. Aqui é o Igor, e me prove que és tu, o filho do capeta. Aqui é a Stephanie e o meu diabo favorito é o Baphomet. E neste CryptaCast vamos falar sobre as representações do diabo na cultura pop, tanto em filmes de terror, como em filmes de outros gêneros, como O Advogado do Diabo, com aquele diabo incrível interpretado por Al Pacino. Para isso, fizemos uma vasta pesquisa para entendermos como nasceu o diabo, de onde veio o arquétipo da criatura de pele vermelha, chifres e cascos, e, claro, sua relação com as diversas crenças e religiões. Você está no CryptaCast. Olá, ouvintes! Como o episódio de hoje mexe com religião, mitologia, diabo, demônios, fica aqui um aviso importante. Nossa conversa é sobre cultura, história, terror e a representação disso tudo na cultura pop. Não é uma tentativa de diminuir crenças pessoais. Nosso objetivo é olhar para esses símbolos como parte do imaginário humano, que alimenta filmes, livros, jogos, quadrinhos e histórias há tantos séculos. Um bom episódio a todos. Antes de chegarmos nas representações do diabo na cultura pop, como a gente conhece hoje, e citarmos algumas obras famosas, é importante falarmos sobre como o diabo chegou como chegou até os dias atuais. Esse visual vermelho, associação com bode e outras características clássicas vêm de séculos atrás e são resultados de convergências culturais e religiosas. Outro ponto importante a ser ressaltado é que o diabo que a gente comumente vê retratado nas obras de horror é um diabo cristão. Assim, o cristianismo é muito importante para ter criado essa figura. Mas aqui a gente vai falar das várias facetas que ele pode ter nas mais diversas mídias. Um terceiro ponto a ser citado é a visão cristã do bem e do mal, a dualidade entre essas duas forças. Quando tentamos imaginar o diabo na nossa mente ocidentalizada e cristianizada, já ilustra aquela figura de um ser vermelho, com chifres, rabo, casco, tridente e um sorrisinho safado. Essa imagem, que hoje parece tão pronta na nossa cabeça, foi construída ao longo das eras, misturada e reinterpretada inúmeras vezes, adicionando medo religioso e perseguições aos povos ditos pagãos e bárbaros da época. Elementos tão impactantes como chifres, pata de bode, todas essas coisas, aparecem em várias divindades antigas sem necessariamente carregarem essa aura maligna. O avanço do cristianismo fez com que essas culturas fossem demonizadas, e o que antes significava sagrado para outras culturas foi transformado em algo a ser repudiado. Algumas figuras que a gente pode citar aqui é o Paimon, o Baphomet, Satanás, Moloch, Pan, Baal. É você, Satanás? Eu gosto que algumas desses nomes, né, Satanás, Moloch, Baal, todos se referiam a deuses de outras culturas que não a cristã. Então era uma forma de demonizar, de maleficar os deuses dessas outras culturas. Mas o meu favorito de todos, como eu falei, é Baphomet. Porque Baphomet é uma imagem criada pelo Eliphas Levi na década de 20 do século passado. E ele criou essa imagem para representar as 7 leis herméticas, uma coisa completamente diferente do que as pessoas imaginam que é o Baphomet, essa imagem, esse ser que é cabeça de bode, enfim. Então eu acho muito legal entender o que cada um dos nomes significa para
para entender como que o diabo é essa cultura fabricada, né? E é muito o que as religiões fazem, ou o que religiões neopentecostais fazem com religiões matrizes africanas, porque aí vai ter a demonização de figuras como Exu, como Iemanjá, Pombagiras, então várias entidades de religiões de matrizes africanas ou de cultura cigana, de outras matrizes que hoje são demonizadas por religiões neopentecostais. E eu acho legal que tem um livro do Alexandre Comino, que é um pai de santo, e é um pai de santo intelectual, que publica livros e tal, que se chama Exu Não É o Diabo. Então ele vai justamente desconstruir toda essa noção do diabo para chegar no Exu como essa figura que se utiliza muito do preto e do vermelho, que tá ali num limiar não tão alto da espiritualidade. E eu acho muito interessante esse livro. Recomendo a leitura. E é curioso essa questão do Baphomet que a Stephanie falou, porque essa figura do Baphomet foi associada a uma outra figura do Baphomet, que era um deus que uma ordem de cruzados cultuava. Então a gente vê como é que essas coisas vão virando uma salada de referências para criar o nosso imaginário. E a gente pode até imaginar o quanto isso também não aconteceu quando os portugueses chegaram no Brasil com os indígenas e com toda a religião e o panteão que eles tinham na época, né? Então, as suas religiões e tudo, e o quanto não teve que ter muito sincretismo religioso para que eles pudessem continuar adorando as suas divindades, assim como hoje também acontece, porque a gente vai ter muito, mas aí tal santo é tal entidade na Umbanda e no Candomblé, mas isso é sincretismo religioso, gente, porque as pessoas fazem isso para elas poderem continuar adorando a sua religião sem que sejam atacadas por religiões ditas como cristãs. Então, e isso acontecia também na época do Brasil escravocrata, com pessoas escravizadas. Então elas tinham que fingir que era uma outra coisa para elas poderem ter sua religião, eu não vou nem dizer respeitada, era tolerada. E ainda falando sobre essas divindades que a gente comentou, é muito curioso porque a gente vê essas referências de chifres em coisas, em divindades como Pan, que era uma divindade grega, no Faunus, que seria o equivalente dessa divindade grega para os romanos, né, que era uma figura muito ligada a pastores, a rebanhos e música e fertilidade. Um exemplo muito contundente dessa questão de demonizar divindades de outras religiões é Baal, que era uma divindade cultuada por povos da região onde surgiu o cristianismo ali, e ela foi rapidamente incorporada dentro do cristianismo como um demônio, como algo ruim. Então isso se for listar, a gente não consegue assim a quantidade de vezes que isso aconteceu na história. E isso dos chifres é muito interessante, porque mesmo Alexandre o Grande, em determinado momento, para demonstrar a sua grandeza, usava chifres que eram os chifres de Amonita, que é um chifre assim que tem uma proporção muito única, muito especial, e ele usava esses chifres enquanto ele cruzava cidades e tudo mais. Então, se a gente for pensar que o chifre é uma representação do demônio, a gente também vai ter que entender que Alexandre o Grande tinha um pacto com o demônio. Assim como todas as grandes figuras, né? Todo mundo teve pacto, né? Assim. Sério. Você era muito bom em alguma coisa, é pacto. Não pode ser treinamento, não pode ser desenvoltura, não. Tudo é o diabo.
Quem popularizou a ideia do pacto foi Goethe, quando ele escreveu Fausto, porque em Fausto ele faz um pacto com o demônio. E depois teve, se eu não me engano, foi o Grande Sertão Veredas, que também instituiu o pacto com o demônio dentro da cultura brasileira, uma versão mais caipira, mais do sertão, mas também um pacto com o demônio. E uma coisa que é interessante, assim, eu trouxe a ideia da figura do Hades pra gente citar, porque ele é muito frequentemente confundido com o demônio, ou até mesmo com a figura de Lúcifer, que a gente vai citar já já. Mas o Hades é um deus maior da mitologia grego-romana. Ele não é um diabo, ele não é alguém que tenta. Ele é quem cuida do submundo, que é ele é mais uma divindade do panteão greco-romano. E para a gente poder entender, né, o Hades ele é tão importante quanto Zeus e quanto Poseidon. Enquanto Zeus ou Júpiter cuida, né, da terra, Poseidon dos mares ou Netuno e Hades cuida da Terra dos Mortos. Então, e assim, a Terra dos Mortos para os gregos e para os romanos, ele não era o inferno. Não é a mesma coisa que o inferno. Era só para onde todos os mortos iriam. E então todo mundo que morria ia para o submundo. Alguém tinha que cuidar da Terra dos Mortos. Então, alguém tinha que ser a divindade dos mortos. Zeus. Hades, desculpa, eu tô ficando doida. O Hades estava lá para governar a Terra dos Mortos. Então, coitadinho. Ele só tá fazendo o trabalho dele. Inclusive, na Bíblia traduzida direto do grego, que é a versão traduzida pelo Frederico Lourenço, da Companhia das Letras, o mundo dos mortos é traduzido como Hades. Então, é canônico, é bíblico, Hades está na Bíblia. Muito bom. E é um injustiçado, pô. Zeus pegou os céus e tudo, tal, joga raio nos outros. Poseidon pegou os mares, tem, bronzeado de surfista e tal. Aí o Hades ficou com o quê? Com o submundo, pô. Zeus é um grande arrombado, é só isso que eu quero dizer. Inclusive, eu adoro a representação do Hades no jogo Hades, porque ele é um baita burocrata, assim. Ele é aquele cara, o Hades parece uma repartição pública, assim. E o Zagreu, que é o filho dele inventado no jogo, que quer fugir, vai lá falar com ele e o Hades tá atrás de uma mesa, escrevendo pergaminho e não, você não pode ir, a gente tem que manter a ordem aqui e tal. É muito bom. Tem um quadrinho independente que eu li há um tempo atrás, e era assim também, tipo, Hades era representado como um grande burocrata, assim, tudo era... A Terra dos Mortos era muito burocrática, tudo era muito documentado, tudo era muito trabalhoso, como realmente se fosse um órgão público, uma coisa assim, sabe? Tipo, tudo era muito dificultoso. Acho que era justamente para os views não quererem... Burocrático. Total. Aproveitando que a gente tá falando do Hades, tem a figura do Lúcifer, que é o nome do anjo caído, o tinhoso, o mochila de criança. Aquele que a gente não pode ficar falando nome. O Pata Rachada. Desculpa, eu adoro esse apelido, o Pata Rachada. Eu gosto de mochila de criança. Eu gosto de cramunhão. Porém, a forma como a gente vê, ela não é tão antiga, entre muitas aspas, porque existiu o São Lúcifer. Ele foi um bispo que viveu durante o século IV, que compreende de 301 até 400, já da Era Moderna, tá? Né? Antes de Cristo. E seus apoiadores e seguidores eram conhecidos como luciferianos. São Lúcifer é da Sardenha, e ele até hoje é um santo meio controverso para a igreja, porque tem uma parte da igreja que não concorda, e aí já tem um outro que concorda. Na Sardenha as pessoas adoram ainda o São Lúcifer e comemoram o dia de São Lúcifer. Inclusive, então, igreja para São Lúcifer, na Itália, que é a única do mundo. Pobre São Lúcifer, que só tinha um nome bonito para a época, porque Lúcifer em latim é portador da luz, então é um nome bonito.
Para os romanos, era uma entidade que anunciava a chegada do sol, se foi alguma coisa isso. Eu falo aquela história, tipo, que o nome pega mal depois. É tipo alguém hoje que tem o nome de Adolf. Cara, cagou o nome. Alguém veio e cagou o nome, já era. Foi mal, é pelas pessoas do futuro, né? Mas é isso. Hoje pega mal, né? Você batizar uma criança de Lúcifer, por exemplo. Então, apesar de ser um nome com um significado bonito, mas... E que é a estrela Vênus. Que era a estrela, né? Para as pessoas, né? Mas é o planeta Vênus, porque ele chega antes do Sol. Você vai ver ele ali anunciando a vinda do Sol. E aí, para os gregos, seu nome era Fósforos. E na Roma Antiga, era chamado de Lúcifer. Quando a gente está estudando lógica na faculdade de filosofia, a gente aprende que fósforos e uma outra estrela são a estrela da manhã. E essa estrela da manhã é uma estrela que nasce de manhã e de tarde. E eles demoraram um tempão para descobrir que é a mesma estrela. Enfim, coisas aleatórias, desculpa. Não, eu tô super soma. Adorei. Então o povo demorou um tempo ainda pra descobrir que era a mesma estrela que nasce. É, porque é a primeira que aparece no céu e a última a sair, vamos assim, colocar, né? Então... Cara, não, são duas estrelas, mas no fim era a mesma estrela. A gente tem que lembrar que as pessoas não tinham também tantos recursos para descobrir essas coisas antigamente. Então, isso leva a uma discussão muito, muito legal sobre o que é o conhecimento e como a gente adquire conhecimento e se era um conhecimento falso ou um conhecimento real, enfim. Não, e como conhecimento, ele não tem como ele... A ciência, ela nunca é exata. Ela sempre pode ser mudada e a gente tem que estar aberto para isso. Aí um monte de gente, claro, foi queimado, foi enforcado por isso, mas pobrezinhos. Mas assim, as pessoas não têm noção de que a ciência ela é mutável. A ciência ela não é um fato... Bater o martelo e acabou. Porque a gente sempre pode descobrir uma coisa nova, a gente sempre pode adquirir um novo conhecimento, né? Então, o legal da ciência é isso. O massa eu acho que essa é a melhor parte. Sim, eu concordo. E aí, pro Lúcifer, pros cristãos e pros judeus, seria o nome do anjo caído, daquele que tentou rivalizar com Deus e hoje comandaria o inferno. Eu vou recomendar, antes das recomendações, antes das indicações, 2 vídeos do canal do professor doutor Henrique Caldeira. Se vocês quiserem saber mais sobre religião, ele inclusive cita muito a Bíblia do Frederico Lourenço, que a Stephanie trouxe. Ele faz um estudo acadêmico da Bíblia, então, assim, não só da Bíblia, mas das religiões, né, das histórias das religiões. Então, eu vou deixar 2 vídeos linkados aqui no site. Então, para quem estiver ouvindo, vai lá no site, vocês vão ver tudo que a gente está indicando, vai ter link. Os livros que a Stephanie está indicando vai ter lá o nome, o autor. E aí são os vídeos A História de Lúcifer, da Grécia à Bíblia. E o outro é uma live, que tem umas 2 horas, mas é uma live incrível, que ele vai falar sobre Lúcifer e os Anjos Caídos. E ela tem uns 2 anos já que essa live aconteceu, mas assim, tá super atual e... é história, né? Então, a história pregressa, então tá de boa. Ele é um doutor em história, tá? Pode ficar tranquilo que não é um youtuber aleatório fazendo live. Não, o cara realmente tem muito estudo, assim, os vídeos dele são muito bons e muito didáticos, o storytelling dele nos vídeos é muito bom. Então, se vocês quiserem mais sobre Lúcifer e Anjos Caídos, recomendo esses vídeos. Mas ele tem vários outros, sobre histórias das religiões, sincretismos religiosos. Então, inclusive... eu não queria falar muito sobre isso, porque depois eu tenho medo de me embananar. Mas ok, qualquer coisa a gente confirma as informações. Vamos lá. Ele comenta no vídeo que Lúcifer só é citado na Bíblia 4 vezes. Não é citado, tipo, 1 milhão de vezes e tudo. E aí que o Lúcifer, como a gente entende como o mal, só é citado em João. E toda essa ideia... de que... E aí teve várias histórias dos anjos caídos, não tem só a história de Lúcifer que veio, tem a ideia dos Néfilins que vieram um pouco antes do dilúvio, então tem várias histórias, assim, não é uma única história.
E essas histórias, se não me falha a memória do que eu vi, as histórias sobre os anjos caídos, que teve uma guerra de anjos e que Lúcifer queria tomar o lugar de Deus, não tá na Bíblia. Tá em livros apócrifos. Então, é só isso que eu queria deixar aqui. Uma coisa que a gente precisa lembrar, que a Bíblia não é um apanhado de textos que é coerente. Não é. Porque na Bíblia a gente tem pelo menos 4 descrições do inferno e nenhuma bate com a outra. Nenhuma bate com a outra, são sempre versões diferentes não é nem no mesmo lugar, porque eles às vezes nem chamam de mesmo lugar. Então a gente não pode encarar a Bíblia como esse texto coerente, esse texto que é um livro sagrado, enviado divino, tudo mais, porque tem muita falha, tem muito erro, tem muita falha de continuação, tem muito tudo. A gente sempre tem que ter em mente que é um livro que foi escrito. Primeiro que não começou escrito, começou com tradição oral, depois foi escrito por várias e várias pessoas em épocas diferentes, depois traduzido por várias e várias pessoas em épocas diferentes. Se hoje a gente vai traduzir uma música, a gente já perde sentido se a gente não traduzir direito, imagina esse tipo de coisa. Eu achei as minhas notas sobre o inferno na Bíblia, se vocês quiserem que eu fale mais alguma coisa. Por favor. Então, na Bíblia, a gente tem o Sheol, o Hades 1, o Hades 2, que seriam o Hades, mas com 2 descrições diferentes, Guerrina e Tártaro. O Sheol, ele é quase como um estado de depressão. Ele não é nada muito mais do que isso, assim. Ele é um lugar de castigo para o ímpio, a própria sepultura de todo homem, um estado de existência desencarnada da alma. Então, uma coisa assim bem mais psíquica nesse sentido. E aí, a gente tem o Hades 1, que é na parábola de Rico e Lázaro. O Hades significa um lugar de tormento para os ímpios também, né? Mas ele, nesse caso, pode ser traduzido como inferno. E o Hades 2 aparece no livro do Apocalipse, em 3 passagens diferentes, que significa o estado da morte, representado no sentido figurado, como se fosse um lugar ou uma personificação de um lugar ruim. Aí a gente tem a Guerrina, que é uma terra do fogo eterno, onde sai fogo do chão, e onde meio que como um lixão, assim, onde lixo, corpos, gás butano, vermes, toda essa coisa. E aí, por último, tem o Tártaro, que é uma revivência, uma ressurreição que o apóstolo Pedro faz da mitologia grega, que é também representada na Ilíada de Homero, como sendo uma prisão destinada aos deuses abaixo do Hades. E é isso, essas são as descrições que a gente tem na Bíblia do inferno. Devem ter mais, provavelmente, mas essas foram as que eu localizei. Ou seja, nem eles entram em consenso. Porque assim, gente, a Bíblia é uma junção de muitas coisas. Não é um livro que foram meia dúzia de pessoas combinaram. Você escreve isso, você escreve aquilo. Não, nada foi combinado, na verdade. Na verdade, tudo foi juntado depois de um jeito que as pessoas julgaram que estava certo. Então, muito baseado em interpretações e reinterpretações. Então, existe um trecho da Bíblia, não vou lembrar qual livro que fala sobre a queda de um rei da Babilônia. E posteriormente isso foi interpretado como a queda de Satanás, como um anjo caído. Então, assim,
Não é nada literal. E é bom a gente lembrar, gente, que essa ideia do bem e do mal é uma visão cristã do nós contra eles, de que o que é ruim da nossa vida, ela é automaticamente ruim, e não uma consequência automaticamente má, mas não uma consequência de ações pessoais ou fatores externos. E é muito fácil transferir as suas dificuldades, suas dores, suas agonias para um inimigo imaginário. É mais fácil do que você enxergar a realidade dos fatos, assim, não quero que isso pegue mal para nenhum ouvinte, mas a gente não tá aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Brincando, gente, assim, não brincando, mas assim, também falando a verdade, mas sem querer que doa nas pessoas. Não dá pra gente passar achando que tudo é uma culpa de um inimigo imaginário, de um inimigo que tá aí querendo causar o mal o tempo todo. E essa visão, ela é muito cristã, porque essa visão desse antagonista, né, desse mal que vem para te afetar, ela é muito necessária para as religiões cristãs, para elas se perpetuarem, para elas se manterem. Isso acaba apoiando, como a gente citou lá no comecinho, o comportamento de ataque a outras religiões. E a religião, gente, ela é um fator cultural, é um fator de escolha. Então, a gente não pode querer impor a nossa visão de mundo e a nossa religião pro coleguinha. Tá? A gente não pode. É uma coisa que eu acho interessante nessa discussão sobre bem e o mal é porque as pessoas sempre pensam no bem para elas e no mal para elas. E nunca pensa que o bem relativo delas pode ser o mal relativo do outro. E aí como é que a gente fica? Porque, por exemplo, vamos supor, eu peço a Deus para passar num concurso. Só que para eu passar nesse concurso, alguém vai ter que ser reprovado. E isso vai ser o mal para aquela pessoa. Então, como é que você faz? Como é que você lida com isso? É o bem para você? É o teu bem que importa? E eu acho que ainda é muito relativo também essa coisa do bem e do mal. Quando você pensa, por exemplo, tem uma pessoa que está fazendo mal para toda uma comunidade. E eu vou desejar que ela quebre uma perna, que ela fique paraplégica. Se eu estiver desejando isso, eu vou estar fazendo mal, teoricamente. Mas se aquela pessoa está fazendo mal para uma comunidade inteira, não seria fazer o bem para a comunidade inteira que vai se livrar disso? Então é tudo muito relativo, essa discussão do bem e do mal é interminável. A gente pode passar horas, dias, semanas, meses, anos discutindo e não vai chegar em algum lugar. Então é muito complicado realmente você partir de uma perspectiva cristã para analisar a questão do bem e do mal. Ainda mais que em outras religiões e culturas é tudo muito cinzento. A gente tem até o conceito do yin e yang, que nada é só preto. Tem sempre um branco, ou não é tudo branco, sempre vai ter um preto. Então, porque tem até aquele conceito, né, de que todo mundo tem a sua sombra. Então, porque nada é luz. Se a gente tem luz, a gente tem sombra. Então, E em outras culturas, outras religiões, é tudo muito cinzento, não existe o bem pelo bem e o mal pelo mal. Então é tudo uma convenção social, é uma convenção cultural e contemplando. Eu esqueci a palavra. Era complementando o que a Stephanie comentou. Contemplando é ótimo, mas ok. E faz muito sentido isso, porque se a gente pegar religiões e mitologias antigas, essa questão de coisas ruins estava muito mais associada a um desequilíbrio natural, igual a Larissa falou de Yin Yang, a um desequilíbrio natural entre os humanos, a natureza e os deuses. Então, tipo assim, se eu tive uma má colheita, porque eu fiz uma coisa, eu ofendi aquela divindade de certa maneira.
Se acontece um enchente, não, porque a gente não fez tal coisa e ofendeu aquela divindade. Com o cristianismo, isso toma um aspecto muito mais moral da sua conduta pessoal no dia a dia e não é associado mais a um equilíbrio, mas é muito mais de tudo que. Aí a gente volta muito naquela questão que a gente já contou de Scriptacasts, dessa noção de bem e mal da patrística da igreja, que tipo, o mal é tudo aquilo que Deus não toca. Então, se algo ruim acontece na sua vida, é porque você está se afastando de Deus. Então, isso vira muito. Não vira mais um equilíbrio entre você e a natureza e a divindade. Vira uma questão moral, é de conduta do dia a dia. Se você não segue aquele dogma, você está se afastando de Deus. E isso que a Alessa falou de questão de área cinzenta, se você pegar algumas outras religiões, não é que existe uma figura boa e uma figura ruim, mas todas as divindades são acessíveis. Então, uma divindade ela pode fazer bem e mal ao mesmo tempo. Não existe isso de tais são boas e tais são ruins. Você falou uma coisa que me lembrou muito. Uma vez que eu fui numa igreja evangélica, não vou falar qual, não vou falar onde, mas nessa igreja evangélica o pastor falou: se você questiona, era um galpãozão assim enorme, e o pastor falou: se você questiona essas câmeras que estão aqui, essas câmeras que estão transmitindo a minha palavra para tantas outras pessoas, você está se afastando de Deus. E aí eu fiquei: oi? Como assim? Nunca mais fui na igreja, né? Obviamente. Não, e é muito interessante a gente, assim, eu sei que para alguns ouvintes isso possa soar como é uma crítica específica ao cristianismo e tal, mas é muito interessante olhar para isso, porque quando a gente olha para a antiguidade, a gente vê como a Bíblia e religiões, e sobretudo o cristianismo, porque é uma religião muito hegemônica, ela foi reinterpretada, e a gente está vendo nos dias de hoje como está sendo reinterpretado de novo. Conceito que a gente tinha de Deus, de diabo, de um período lá da antiguidade é totalmente diferente do período da Idade Média, já é totalmente diferente do que tem hoje e vai ser diferente amanhã, porque a gente tá o tempo todo reinterpretando isso. A sociedade ela vai mudando, eu não vou falando evoluindo, ela vai mudando, porque a evolução é tecnológica, as outras coisas eu já não sei. Mas a sociedade ela vai mudando e aquilo que é bom e o que é ruim, entre muitas aspas, para aquela sociedade, ela vai mudando de acordo com o passar dos anos e das eras. Então, a forma como a sociedade vai se organizando de acordo com o seu tempo faz com que ela mude a forma como ela vê e como ela incorpora a religião nela, né? E como a religião vai ser importante ou não para aquela sociedade. O anticristo, assim como Deus enviou seu filho para livrar os homens de seus pecados, o diabo, como um grande rival de Deus, não ficaria de fora. E claro que também enviaria um filho seu para o mundo, ou podemos dizer, filhos. Na Bíblia, no livro de João e Tessalonicenses, é onde temos as citações ao anticristo, que já vieram muitos anticristos e que ainda virão mais. O curioso é que essa figura do anticristo mudou ao longo do tempo, pois não existia uma figura central como o anticristo, e sim uma categoria antagônica de pessoas não adoradoras de Deus. Ao longo dos anos, reflexões posteriores da igreja passaram a centralizar essas citações em uma figura individual.
Essa parada do anticristo, pra mim, é muito legal pra gente poder exemplificar essa questão de reinterpretação. Porque essa figura do anticristo centralizada no indivíduo que vai retornar e herdar o trono de luz, ela foi muito reinterpretada, porque na Bíblia não existia essa figura central, como a Stephanie falou. Você tinha essa. Tipo assim, as pessoas não adoradoras a Deus eram o anticristo. Uma figura muito importante para dar essa interpretação centralizada é o Irineu de Lyon, que era um bispo da França, né, de Lyon, se não me engano, do século II, que ele vai ter essas reflexões centralizando essa figura, esses conceitos em uma figura. E aí a gente vai ter muita coisa. Aí, quando pega a Reforma Protestante, eles começam a associar o anticristo com o Papa. E é isso, gente. É salada. Você falou do anticristo, seu Papa. Quando eu tava na faculdade, quando o João Paulo morreu, João Paulo II assumiu o... Quem que foi depois do João Paulo? Bento XVI. Não, depois do Bento XVI, desculpa. Francisco. Obrigada. Quando o Bento XVI largou mão, eu tava na graduação. Que horror. Agora a idade bateu um pouquinho. E aí o Papa Francisco virou o Papa. Aí eu lembro de uma amiga que virou pra mim: Larissa, você sabia que esse Papa é o anticristo? E aí eu lembro que eu ouvi, eu falei: quê? E ela: está na Bíblia. Aí eu: entendi. Onde? Ela é porque é na igreja, porque você vai ver que ele vai destruir a igreja de Cristo, não sei o que. Entendi. Ok. Aí eu lembro que quando ele começou, né, tipo, apoiar casais homoafetivos e tudo, aí eu só lembrava dessa minha colega, assim, ó, é bem que ela falou mesmo, né, que ele ia destruir a igreja. Mas eu acho que não era desse sentido que a galera tava esperando, mas eu achei bem curioso, assim. Só lembrei dessa história, né, quando o Igor falou que o Papa era o anticristo. É porque a Igreja Católica, ela depende muito do messianismo, né? Jesus, o Messias. E depende muito do messianismo, e se não ficar nessa de ele é o próximo anticristo, não tem igreja. Não tem futuro, não tem aonde pavimentar o chão pra seguir, sabe? E volta naquilo que a gente tava falando, que no lugar da igreja seguir meio que os próprios ensinamentos, né, de olhar para aqueles que têm menos, né, para os desafortunados, de ajudar as pessoas, de estar ali como um apoio para a comunidade, está ali mais para vender uma fé, né? Então, eu queria dizer que tem um jogo chamado Lucius. E no jogo, você é o anticristo. Você joga como... Inclusive, esse jogo ele é muito polêmico, ele foi banido em vários países, porque no jogo você é uma criança e você tem um controle e poder total sobre as pessoas, assim, uma coisa meio a profecia, sabe? Então você é uma criança má no jogo. E aí, como é uma criança que mata, que faz coisas ruins, foi um jogo super polêmico, assim, né? Mas saiu um segundo jogo ainda. Então, se saiu um segundo jogo, quer dizer que as pessoas gostaram do primeiro pra ter saído um segundo, né? Elas não contaram pra ninguém, mas elas gostaram. Provavelmente. E só a título de curiosidade, o jogo é de 2012 e foi desenvolvido pela Shiver Games. O segundo é a mesma desenvolvedora, mas ele é de que ano? Ele foi anunciado em 2014, mas lançado em 2015. Inclusive, você estava falando, Igor, do anticristo, dessas várias figuras. Na história da humanidade foram várias figuras. A pessoa se despontava um pouquinho, assim, fazia tipo, o próprio Hitler era considerado um anticristo. Então, assim, muitas figuras foram figuras proeminentes na história, fazendo coisas ruins ou não, foram consideradas e chamadas de anticristo. Toda hora aparece um novo anticristo. Toda hora. Daqui a pouco. O meu favorito é aquele de Curitiba, que anda com um séquito.
Eu nem sabia que tem um anticristo em Curitiba. Ah, mas se tiver um lugar pra. Desculpa aí, Stephanie, sei que você daí, mas se tiver um lugar pra aparecer o anticristo, é em Curitiba ou São Paulo, cara. Só pode ser. Aqui o DF não fica muito atrás. Fica verdade. O Distrito Federal tá assim, ó. Ah, já tem o Henrique Cristo. Pô, o Henrique Cristo tá morando aonde hoje? Eu sei que ele morava aqui no Gama um tempo atrás, mas eu não sei mais. Não, é esse mesmo, gente. É o Henrique Cristo, Ah, desculpa. O Henrique Cristo. Ah! Cara, o Henrique Cristo é uma das paradas, tipo assim, que só o Brasil consegue produzir, cara. Existe um nível de criatividade, assim, que só o Brasil consegue criar. E o Henrique Cristo é um desses, cara. E tem as Henriquetes. As Henriquetes. Quando eu falei de Secto, era isso. Eram as Henriquetes. Uma galera seguindo ele. E ele tem, tipo, casa alugada e todo o ritual e todo o negócio assim. Eu acho que se houver ao longo do tempo uma perda, sei lá, uma extinção em massa e depois a civilização voltar, eles começarem a descobrir a história antiga, e aí quando chegar no Brasil vai ter tipo assim, de Henrique Cristo a ET Bilu. Brasil não é pra amador. Bom, gente, agora que falamos de inferno, diabo, anticristo, tá faltando a gente falar também sobre pacto demoníaco, ou melhor, pacto fáustico. Frequentemente vemos em muitas histórias que a figura do diabo está associada à busca de conhecimento, poder, riquezas, mulheres, mansões, iates e até mesmo vida eterna. Essa troca na literatura é conhecida como pacto fáustico, onde o diabo invariavelmente vai pedir algo valioso em troca, ou seja, a sua alma, ou até mesmo a alma de um ente querido. Não necessariamente a sua, você terceiriza, você é um fiador, entendeu? No livro O Retrato de Dorian Gray, escrito por Oscar Wilde, o Dorian realiza uma troca diabólica em busca da beleza eterna. Mas não é o registro mais antigo, né? A gente sabe que isso surgiu com Goethe. Mas se eu não me engano, existe o Faustbuch, que é a primeira menção dessa figura do Doutor Fausto, que na verdade não era nem o diabo, era meio que um feiticeiro, uma figura mística que realizava desejos em troca de algo valioso da pessoa. Essa ideia ela é muito vista na literatura, né? E não necessariamente com o diabo, mas essa troca, né? Tipo, trocar algo valioso por outra coisa valiosa, né? Querendo ou não. Tem um filme muito bom de 1974 que se chama Sugar Hill. E esse filme é uma moça que o namorado morre numa briga de gangue e ela quer vingar a morte do namorado dela e ela vai atrás do Papa Legba, que é uma entidade do Haiti, né? Uma entidade do voodoo, mas que também tem as suas proximidades com essa ideia do imaginário popular de diabo. E ele pede em troca o corpo dela. E aí eu acho muito legal. Eu vou contar o final, porque, gente, o filme é de 74. No final, ela dá o corpo de uma mulher branca em troca do corpo dela mesma. Então, tem super um comentário racial em cima disso, até porque é o Papa Legba e tudo mais. É um filme de blaxploitation, mas eu acho muito legal essa ideia de pacto. E eu acho que é um bom exemplo de imaginário popular que coloca esse pacto com o corpo de outras pessoas, com algo que está em posse de outras pessoas. Que massa. Inclusive, a gente ainda vai gravar um episódio sobre blaxploitation. Ainda tá na nossa lista de desejos, não assim, colocar esses desejos pra gravar. Que é um tema maravilhoso pra gente falar. A Xuxa fez um pacto. Isso aí tá outra coisa muito presente. Agora a gente falou do anticristo, que toda vez aparece um anticristo novo. Tá aí outra coisa. Toda vez que aparece uma figura proeminente, essa figura tá associada ao diabo, ela fez um pacto. A gente vai ter desde Paganini até a Xuxa fazendo pacto com o demônio.
Tinha um artista, o pessoal associava com um artista do rock, assim. Tem muitos. Não, Eu acho que era do blues. É o Robert Robert Johnson. Johnson. Obrigada. O Robert Johnson, assim, existe uma aura absurda em volta dele relacionada a isso, porque existem muitas coisas que são de fato mentira, tipo, a galera inventa, tipo, que ele fazia acordes de costas pra ninguém ver, porque senão iam ver os acordes do pacto dele e tal, mas existia uma aura também muito grande, porque ele foi um artista que fez muito sucesso em pouquíssimo tempo. Morreu muito jovem, se eu não me engano, ele faz parte aí do Clube dos 27. Tem pouquíssimas fotos dele. Então é um cara cheio de mistério e aura. Inclusive, aí, a Stephanie trouxe um filme cheio de cultura e tal. Eu vou trazer um filme mega. que é o Crossroads. Que é um filme mega blockbuster, assim. Diferente do que a Stephanie trouxe, que trouxe muito contexto histórico. Que esse é um filme de cinema mesmo, que é com o Ralph Macchio, que é o que fez o Karate Kid. E esse filme tenta fazer uma alusão, ele se conecta a esse imaginário assim do Robert Johnson e tal. Inclusive, nesse filme tem o Steve Vai, cara. Esse filme é muito cultura pop. Ai, gente, o Steve Vai ninguém merece. E eu tava falando pro Ico, quando eu era mais nova, eu sempre esquecia o nome do cara, Steve Vai, e eu falava, o Kevin Ear. E aí as pessoas, não, Steve Vai, Larissa. E aí eu invertia, eu trocava. Steve Vai, Wing Malmsteen, Joe Satriani, esses aí tem pacto, é certeza. É engraçado, porque essa questão do pacto, ela é uma das paradas, assim, que... Ela foi muito replicada, assim. Ela existe lá desde o século XVI, essa questão do pacto fáustico. Mas no cinema isso foi replicado tantas e tantas e tantas e tantas e tantas vezes. É uma parada impressionante, assim, como isso foi replicado. Porque a gente tem, desde a década ali sei lá, de 40 vai ter filme. Eu tô olhando aqui, ó. The Devil and Daniel Webster. Tem um filme chamado Fausto, que tenta adaptar a obra lá de Goethe. E você... Cara, não para de sair filme de pacto demoníaco. É impressionante. É muito fácil, pô. O próprio Advogado do Diabo, se a gente parar pra ver, é como se fosse um pacto. Eles só não selam o pacto verbalmente, mas ali nas ações... Na verdade, são duas coisas que juntam, o pacto e o anticristo, porque o Keanu Reeves, ele é filho do Al Pacino. Ai, verdade. Eu dei um spoiler aí, mas o filme é da década de 90, então, povo que lute. Eu tinha esquecido dessa parte, não lembro. Esse filme, eu adoro esse filme. Larissa nunca tinha assistido, eu fiquei maluco pra ela assistir, porque esse filme pra mim é o Al Pacino, assim, sem coleira, cara. Soltar a coleira dele e falar, vai garoto, vai. Aí a gente começou com o Poderoso Chefão, aí depois a gente assistiu o Advogado do Diabo. Então... Boa Tudo sequência. Al Pacino. o Al Pacino realmente um ator, assim... Agora eu tenho que assistir Taxi Drive? Bom também. E aí, Igor? Tenacious D, Pick of the Destiny, aquele filme lá do... É um pacto fáustico? Não. Eu amo aquele... É foda, né? Porque eu não lembro como que começa a história da Pick of Destiny. Qual foi a primeira coisa? O personagem do Jack Black, ele vai olhando várias revistas, e daí nessas revistas ele vê que todos os grandes guitarristas têm essa Pick of the Destiny. E aí ele vai na loja pra pedir pro atendente da loja. O atendente da loja é algum metaleiro famoso no nosso mundo. E aí eles conseguem a paleta, porque a paleta tá lá no Museu do Rock. Eles não roubam, E aí, né? com essa paleta, eles conseguem duelar com o diabo, ganham do diabo e viram famosos. Esse filme é maravilhoso. Maravilhoso. Pode ser que eu tenha assistido mais de uma vez esse filme. É porque eu não lembro, porque eu sei que o primeiro que teve a Pick of Destiny foi tipo uma parada, sabe, pique flautista de Hamelin, um negócio assim muito, muito antigo. Eu queria lembrar como que surgiu, eu não lembro. Foi um filme também que eu assisti com o Igor, mas eu via
na adolescência, eu só via pequenos trechinhos no YouTube. Eu nunca tinha visto o filme inteiro, assim. Aí achei um filme maravilhoso, assim. Divertidíssimo. Muito bom. Nossa, muito bom, cara. Inclusive, gente, o diabo é o Dave Grohl. Eu tava comentando com a Larissa aqui que eu acho que a capa do filme tinha que ser o diabo do Dave Grohl A fazendo capa do linguinha. CryptoCast. É, a capa do CryptoCast devia ser. Mas o meu diabo favorito, a gente nem tá falando disso, mas o meu diabo favorito é o do Tim Curry, no filme A Lenda, com o Tom Cruise. Eu amo. Gosto muito do Tim Curry também. Sim, maravilhoso. Não, primeiro que ele é muito performático, Tim Curry. E você vai ter filmes de terror maravilhosos com ele, como aquele Rock, tem ele no It. Eu acho o It do Tim Curry maravilhoso. Nada contra o novo It, gosto muito, mas o It do Tim Curry tinha uma vibe de ruim. E ele nem precisava fazer cara nenhuma. Era só ele estar ali, ele era o mal personificado, assim. E ele como diabo em A Lenda também é maravilhoso. Exatamente. Meu personagem favorito do Tim Curry é o Dr. Frankenfurter, de Rocky Horror Picture Show, que é um filme de 70 e poucos, musical de terror. E assim, as pessoas, nossa, como é que esse é seu filme favorito? Porque não é de zumbi. Eu falo, olha, desculpa, a gente não controla o coração. Exatamente. Inclusive, a gente ainda vai gravar também um episódio sobre musicais de horror. Esse está também no nosso coraçãozinho pra gente gravar em breve, porque vai ser um episódio massa, que para as pessoas verem que sim, gente, tem musical de horror também. Horror também pode ter musical. Bom, pessoal, assim, era pra ser uma introdução, mas a gente já foi desenvolvendo o assunto, porque é assim que a gente faz, é desse jeito. E agora, no lugar da gente fazer igual a gente já fez em alguns CryptoCast, que é de listar várias obras onde aparece diabo, anticristo e tudo, na verdade a gente preferiu que a gente escolhesse algumas obras pra gente poder falar, onde a gente tem mais profundidade, que a gente acha mais importante. Então a gente vai tentar discorrer um pouco sobre essas obras e assim o impacto delas aí na cultura pop. Bom, gente, meu filme é The Witch, A Bruxa, de 2015, do Robert Eggers. É o primeiro filme desse diretor. E assim, eu acho que esse filme, no que tange ao diabo, tem tudo. Tem bebê furtado, tem pacto, tem assombração, tem tudo. Eu amo esse filme. Esse filme é maravilhoso em tantas camadas, assim. Eu lembro que eu assisti ele no cinema e depois assisti ele sozinha, assisti acompanhada e eu, gente, mas esse filme é muito... Toda vez que você assiste parece que você repara uma coisa nova, sabe? É um filme muito bom, assim... Ai, tudo nele Esse é filme é muito muito bom. bonito. Cara, a fotografia dele é belíssima. E eu acho que o único erro dele, e não é do filme, é da galera, é da produtora. Porque a produtora é responsável pela divulgação dos filmes. E aí, quando divulgaram os filmes, ou divulgou o filme, tinha lá o filme mais aterrorizante dos Estados Unidos, lá, lá, lá. Aí as pessoas foram no cinema esperando assistir, sei lá, a Bruxa de Blair. E eu lembro o quanto as pessoas foram decepcionadas da sala de cinemas. E eu saí assim, gente, mas esse filme é maravilhoso. Esse filme é incrível. Como as pessoas não estão vendo o terror dele? Ele é aterrorizante, sim. Mas as pessoas estavam esperando ver um jumpscare do James Wan. Então, assim, infelizmente a publicidade dele foi o que levou as pessoas de forma errada pro cinema na época. Mas eu acho esse filme, assim, um primor. Ai, gente, mas a cena final, pra mim, é do diabo se transformando em pessoa pra convencer a menina a assinar o pacto.
caralho, aquilo ali é, ó, chef's kiss. O Black Phillip e os gêmeos cantando Black Phillip, Black Phillip, Black... Cara, é maravilhoso, assim, tudo. E eu gosto o quanto a menina é sempre a adolescente, né? É sempre a coisa ruim, né? É ela que tá trazendo todas as coisas ruins pra dentro de casa, né? Então. É uma mulher indomada, né? Lógico que ela seria coisa ruim. Eu acho que sim. Cara, assistam esse filme, por favor, ouvintes. Vão assistir. Eu acho que o primoroso desse filme é como a figura do diabo é presente o tempo inteiro sem aparecer, cara. Isso pra mim é genial, assim, é genial. Você tá o tempo todo, sabe, sentindo, olhando assim por cima do ombro, ver se tem alguém ali, porque é surreal a atmosfera do filme, como ela consegue criar isso, cara. O Robert Eggers, né, que pronuncia. Assim, aí agora ele fez o Nosferatu, que também... Ele fez o Farol também, que é um Eu filme preciso- excelente, com preciso Edward assistir. Cullen. É o Edward. E o William Dafoe, né, com ele também. Inclusive, eu preciso muito assistir o Farol e assistir Nosferatu. Cara, que filmaço. A gente assistiu ano passado, início desse ano. Esse ano. Esse ano. Esse time de galera aqui no Discord, inclusive. A gente fez cineminha. E, cara, que filmaço também. Então, é um diretor que vale muito a pena acompanhar o trabalho dele. Vai ganhar aí combo do terror, igual o Mike Flanagan. Deixa ele ganhar, fazer mais um pouco de obra. Aí a gente... Ele vai lançar um de lobisomem daqui a pouco. É verdade. No final desse Então, ano. ó, hein? Sai no Inclusive, finalzinho desse ano. Tá pra vir aí, ouvintes. Lobisomens na cultura pop tá pra vir aí. Uma hora sai. Deixa sair o filme do Robert Eggers, aí a gente faz o... Porque aí já cita o filme, ver se o pessoal assistir. Eu peguei 3 obras aqui, porque uma vai puxar a outra. Primeiro, uma que eu acho que é importantíssimo a gente falar, que é a Divina Comédia, de Dante Alighieri, porque essa foi a primeira obra que deu uma dimensão visual de inferno. Inclusive, eu recomendo muito que vocês vão, os ouvintes, a gente pode colocar aqui no post algumas, mas que vocês vão atrás das ilustrações de Gustave Doré, que são absurdas, assim, são belíssimas, belíssimas, belíssimas. Sobre a figura do inferno, a figura da queda do Lúcifer. Pra mim, é o estilo de ilustração que eu mais amo, que é Rachura, então eu realmente acho muito, muito bonito. E a Divina Comédia, como eu falei, foi a primeira obra que trouxe essa dimensão visual do inferno. Igual a Stephanie falou lá atrás sobre as várias facetas e conceitos que o inferno tinha na Bíblia, e o Dante Alighieri tenta dar uma visão, trazer uma arquitetura para isso, falar sobre níveis de inferno e tudo. Então acho que é uma obra muito importante para esse sentido, esse conceito que a gente tem de diabo, que a gente tem hoje, de inferno que a gente tem hoje. Sobre filmes, eu acho que um muito importante é o Bebê de Rosemary, porque o Bebê de Rosemary foi o primeiro filme que trouxe pro cinema a questão de cultos satânicos. Pra quem não sabe, o filme ele é sobre uma família que a mulher engravida, e aí começa a ter toda uma trama de que... Eu vou dar spoiler, gente, porque o filme é muito antigo, ele é da década de 60 ou 70, se eu não me engano. E aquilo ali tudo começa a culminar de que a gravidez dela fosse fruto de um culto, fosse algo realmente planejado por um culto satânico, o marido envolvido e tudo. Então isso foi a primeira vez que isso surgiu nos cinemas, a figura do diabo cultuada, assim. E é um filme... Inclusive é um filme que tem é até famoso, que a galera tem uma memória inventada, sabe, tipo, sobre esse filme, que são sobre os olhos do bebê. Os olhos do bebê não aparecem no filme, mas muitas pessoas dizem que lembram dos olhos do bebê. É tipo os do Star Wars, que o Darth Vader falar que eu sou seu pai. Ele nunca fala isso, mas é uma memória inventada que a gente tem. E o terceiro e mais importante desse filme, que saiu depois do Bebê de Rosemary, é O Exorcista. Por que eu trouxe O Exorcista? Porque O Exorcista é o primeiro filme, ele não usa isso de fato,
mas é o primeiro filme com temática sobrenatural que tem o apelo de baseado em fatos reais. Ele não traz isso, ele não é um mote no filme, assim, não aparece no começo baseado em fatos reais, igual o Exorcismo de Emily Rose, mas ele foi de fato baseado em um suposto caso de possessão de um garoto. E é um filme que foi extremamente impactante, extremamente, assim. Os efeitos práticos do filme são absurdos, então muito foi por causa disso que ele foi tão importante para o cinema. E é um filme que traz, pela primeira vez, essa questão tão gráfica e visceral da possessão demoníaca. O diabo como uma entidade que possui e destrói a vida da pessoa, não de maneira... Não num sentido moral, de igual lá o filho do capeta do Hermes e Renato lá, tipo, mas sim de uma degradação física do corpo, uma degradação física do ser humano. Não é uma questão da conduta de vida da pessoa, como a gente comentou aqui. Ela é literalmente transformar, destruir a pessoa. E é isso. Inclusive, Exorcista, pra mim, é uma das melhores capas de filme de terror, assim, que eu acho. O filme, gente, ele é um filme muito, assim, só dar um contexto, a gente tem no imaginário já sobre o que é o Exorcista, mas é um filme muito mais centrado no padre, tá? Assim, o diabo, ele é a ferramenta principal ali da história de promover o roteiro, mas é muito centrado na questão do padre, da fé do padre e de dúvida que o padre tem na vida. E é isso. Então, Divina Comédia, O Bebê de Rosemary e Exorcista, acho que são 3 obras extremamente importantes para essa questão de inferno, anticristo e diabo. Sobre a Divina Comédia, a parte que eu mais gosto é porque em determinado momento, eu não lembro em qual anel do inferno o Dante Alighieri coloca, mas tem um que é os burocratas. E isso me lembra muito a Maria da Conceição Tavares. Os burocratas! Eu amo essa parte. Porque eu já tinha o repertório da Maria da Conceição Tavares quando eu li a Divina Comédia. Então, assim, pra mim foi tipo, os burocratas. Do Bebê de Rosemary eu gosto porque é aquela coisa que a gente tava falando um pouco antes sobre negociar a alma de alguém, né? É o cara que tá envolvido no ritual, mas é a mulher e o bebê que sofrem. E o Exorcista, o que eu acho interessante no Exorcista, em especial, é aquela cena que a garotinha tá se masturbando com um crucifixo. Porque aquela cena demonstra, tipo, como a mulher é o mal, como a mulher faz o mal através de símbolos religiosos. Então, esses eram os meus comentários sobre as suas obras escolhidas e eu acho que a curadoria foi sensacional. E, inclusive, como a sexualidade da mulher é o mal. Então, cara, é maravilhoso esse ponto. Não, dá pra fazer uma leitura aqui de uma lista de vários filmes e obras onde quando o homem ele acessa o mal absoluto dele, ele tende à violência e a mulher tende à promiscuidade. É sempre representado assim. Sempre, invariavelmente. Eu queria também fazer alguns comentários sobre a Divina Comédia. Eu queria indicar o jogo Dante's Inferno. O Igor começou a jogar hack and slash, gente, é tiro, porrada e bomba. É só sair dando porrada. E eu queria dizer que um dos ciclos mais legais do Dante's Inferno, que é tipo uma releitura da Divina Comédia, mas é um jogo. E ele é muito mais violento, assim, não é nada bonitinho como, assim, Dante visitar e tal. Não, o Dante tá lá pra descer a porrada em todo mundo. Eu gostei muito da cena onde acho que uma das cenas do jogo que eu achei mais interessante é a cena que tem aquela entidade que julga o pecado das pessoas. Então ele vai, julga e joga as pessoas pro círculo. Eu não vou lembrar o nome da figura. E aí ele cheira
o pecado das pessoas. Então ele pega as almas, ele vai pegando alma a alma e ele cheira aquela alma. Então é uma figura que ela é cega, a criatura, e aí ele cheira. Ai, tem cheiro de. Aí, tipo, luxúria, aí joga, e aí. Ah, ira. E ele, além de julgar o pecado, ele ainda julga a pessoa que ele. Ah, então você gostava disso aqui, né? Vai pra tal lugar. E é uma criatura assim. Ela é muito visceral visualmente, assim. Dantes Inferno é um jogo muito visceral, tudo é muito. É, Extremamente gráfico, extremamente. muito gráfico. E eu queria dizer assim: estejam preparados para quando vocês enfrentarem Lúcifer no inferno. Eu não vou falar porque o Igor ainda não chegou nessa parte no jogo. Mas eu quero ver a cara dele quando ele for ver, porque é uma parada muito chocante. Na verdade, vocês ficam. Eita ferro. Acho que. Eu não pretendo. Tô de boa. E é muito. Mas um jogo, assim, pelo menos divertido de jogar, porque é só porrada tipo God of War e tal. Mas eu queria também fazer um comentário sobre o Exorcista. Eu acho que eu comentei isso em alguns episódios já do CryptaCast, mais antigos. Quando eu era criança, meus pais não deixavam eu assistir o Exorcista, porque eles tinham medo de que eu me impressionasse muito. Então, o Exorcista era um filme que era vetado, assim, não pode. Eu só fui assistir já adulta, assim, eu já estava na faculdade quando eu fui assistir o Exorcista. E quando eu lembro de uma vez que ia passar no SBT, o Exorcista. Tinha direto, né? O SBT, tipo, meia-noite fazia um filme de terror e tal. E aí ia passar no SBT. E eu não lembro, eu acho que deveria ser uma sexta-feira 13. Porque vários canais estavam tendo programas relacionados ao terror. Então acredito que tenha sido algo assim. Mas eu era muito pequena, então eu não vou lembrar exatamente o que era. E aí tava passando o Exorcista, e aí eu ficava assim, eu ficava passando os canais pra eu assistir o filme em pequenas cenas, assim, pra eu burlar o sistema, então eu ficava passando. E aí teve aquela cena que a Megan desce a escada, fazendo tipo uma ponte, né, que ela desce a escada e tal. Aquela cena é muito impactante, e aí eu lembro que eu passei o canal e tava passando o programa do Jô Soares. E o Jô Soares estava entrevistando alguém, que eu não sei quem era, mas eles estavam falando do filme do Exorcista. E aí passou a mesma cena no programa do Jô Soares. E eu desliguei a TV desesperada, morrendo de medo, assim, muito nervosa. E a gente morava numa casa que tinha escada de madeira. O gato correu a escada nessa mesma hora, assim, tudo convergiu nesse mesmo momento. E eu nunca fiquei com tanto medo na minha vida como naquele momento, porque eu fiquei, se vê um barulho na porta, já era. A menina está aqui, ela vem me pegar. E aí eu lembro de madrugada, eu abrindo um VHS muito devagarzinho para não acordar meus pais e colocando um desenho da Disney e indo dormir chorando com medo. E eu não tinha medo do demônio, porque eu era muito pequena. Então, na minha cabeça, o exorcista não era o padre que ia lá fazer o exorcismo. O exorcista era a criatura. Eu demorei anos, assim, de criança para entender que o exorcista não era algo ruim. Mas eu tenho medo do exorcista. E não. Mas eu queria dizer que não era do padre, era do filme Exorcista. Mas só essa curiosidade de criança. Cara, o que eu não daria pra ver essa cena de você tomando esse susto Tadinho. em múltiplas camadas. Pobrezinha da mini Larissa, ela ficou muito assim. E a minha obra que eu quero trazer é A Profecia, de 1976. Não tem como a gente não citar esse filme falando do diabo. Inclusive, eu quero assistir o 3, que é com o Sam Neill. E eu não vejo um casting melhor do que o Sam Neill, com aquela cara de maluco que ele tem. Todo filme que ele faz é de maluco. Tirando Jurassic Park. Mas vão assistir em A Beira da Loucura. Como é que é aquele filme em português? Eu não sei, nunca sei. Enigma do Horizonte. Enigma do Horizonte. Minha mãe me falou que A tem possessão dele também é absurdo, cara. A possessão, gente, vai no dia que você tá legal da cabeça, cara. Aquele ator é maravilhoso. Sam Neill podia ser chamado pra mais filmes assim. Mas A Profecia, a gente acompanha a história
do anticristo. A gente, na verdade, eu vou contar aqui o começo da história, porque você começa o filme já assim, e o filme é de 76, né? Acho que já tem uns bons anos, né? A gente já pode falar do filme, 50 anos, então tá tudo certo. Mas no comecinho do filme, a gente acompanha um casal que tá tendo um filho, e teoricamente a criança nasceu morta. E aí o cara fica muito desolado, ele comenta com o padre que eles estão num hospital gerido pela igreja. E ele, ai, padre, mas a minha esposa tava numa expectativa muito grande, a gente ouviu a criança chorar, meu Deus, não sei o quê. Aí ele, não, ó, chegou uma mulher aqui, ela deu à luz e ela morreu. A criança tá aí, você não quer levar essa criança aqui, ó? Fala que é de vocês e tal. Aí o cara, tá ótimo, tá bom. E caiu no papo do padre, né? E aí levou a criança. Só que a criança era o anticristo, assim. Nunca confie num padre. Se o padre te oferecer uma criança, gente, não pega essa criança, viu? O que eu gostei muito do filme do Anticristo é quando aparece a babá pra cuidar e o quanto ela é um apóstolo do anticristo, assim, né? Então ela vem pra cuidar da criança e fazer tudo pra que a criança faça o que ela precisa fazer, né? E o filme, durante todo o filme, o pai vai. A mãe primeiro começa, tipo, tem alguma coisa muito errada com essa criança, não tá normal. E é muito bom porque tem uma parada meio chamado, né? Porque as pessoas tiram foto, o fotógrafo tira foto e aí aparece na foto como aquela pessoa vai morrer. Então, como se fossem pequenos sacrifícios, né, pro anticristo, assim. E é muito bom. Tem uma cena que o fotógrafo vai lá falar. Eu acho ótimo porque não tem um porquê que o fotógrafo é uma pessoa que vai morrer por conta. Ele simplesmente está lá e vai morrer. E aí ele vai tentar convencer o embaixador, o pai do menino, de que ele precisa. Não, eu vou te ajudar. Ali, não, esse é um problema meu. Você não tem que. Sim, não tem que. Como é que fala? Você não tem que vir aqui me ajudar. Ali, não, eu preciso sim. E aí ele mostra que ele também vai morrer. Ele mostra uma fotografia. E aí ele, eu também vou morrer, então eu também estou entre as pessoas que vão morrer. E tem o uso de cães. Os cães que são tipo Rottweilers, não sei a raça daquele cachorro, mas acho que são. E tem a cena em que ele. Pode contar, né, gente? Tem a cena que eles encontram. Eles vão até Roma para descobrir aonde que tá o corpo da mãe do menino, porque ele, não, eu preciso descobrir. Aí ele descobre que assim que eles saíram do hospital, o hospital pegou fogo e todos os documentos foram embora. Aí ele vai atrás do padre que entregou o neném pra ele, e o padre tá catatônico. E aí ele vai atrás de onde tá enterrada a mãe do menino e descobre que o filho dele tá enterrado lá também. Aí ele descobre que mataram o filho dele. O filho dele não morreu, não nasceu morto, então não foi um natimorto. Ele mataram a criança. E aí quando eles abrem a lápide da mãe, é um animal. Então É o chacal, se eu não me engano. Então a criança não nasceu de um ser humano, sabe? Aí tem toda essa mística, né, sobre como nasceu o anticristo. Gente, que loucura! Eu amei, quero assistir já. Você tá vendo assistir a profecia, acho que você vai curtir. É bem, bem, bem legal. Eu amei a trilha sonora. E eu amo o conceito de crianças com. Assim, amo ver, mas eu não farei isso com os meus filhos. Mas tem uma cena da criança, o ator pequenininho no zoológico. Gente, colocaram uma roupa mega de adulto no menino. É muito estranho ver uma criança andando com um terninho, assim, tipo, ele andando durinho. Aí eu, cara, coitadinho do menino, tipo. Mas eu acho que é década de 70, acho que era isso, assim, sei lá, as roupas de criança deviam ser roupas de adulto em miniatura, apesar de que tem pais que fazem isso com os filhos até hoje. Não precisando utilizar as crianças, tá, gente? Off topic. Deixa as criança. Deixa vestir com roupa de criança. Mas é muito engraçado essa cena, porque o menino tá assim com um terninho todo andandinho, assim, da dó dele. E aí tem a cena que ele tá no zoológico,
E assim que ele vai ver as girafas saem correndo. Eu queria muito saber como eles espantaram as girafas. Como é que eles fizeram isso? Eu espero que não tenha tido maus tratos, mas na década de 70 eu espero qualquer coisa. Mas as girafas saem correndo no zoológico, assim, elas saem desesperadas e eu fiquei com muita dó das atrizes girafas, assim, é só um detalhe, tipo, que elas saem correndo e eu fiquei com dó das bichinhas. Mas é um filme incrível, um filme muito bom. Eu quero muito assistir o 2 e o 3 agora, é o meu próximo objetivo cinematográfico. E assistir o Anticristo do Lars von Trier também, tá na minha wishlist de filmes, próximos filmes. Então fica a minha indicação, não. Esse é o filme que eu trouxe pro debate. Eu sei que a gente falou de não trazer muitos filmes, mas eu acho que tem um filme que é muito importante falar, que só pincelar ele aqui, que é o A Lenda, da década de 80, que assim, esse filme não é filme de possessão, é um filme de fantasia e tal. Ah, sim, a Larissa falou aqui, nem é de terror o filme. Mas esse filme é a primeira vez que a gente tem essa figura do diabo vermelho, de chifre gigante e tal, no cinema, assim. Pode ter filmes menores, talvez, gente. Talvez não seja a primeira vez, mas de maneira como blockbuster, assim, no cinema mainstream, é a primeira vez que a gente tem. E quem fez foi, como a Larissa falou mais cedo, o Tim Curry. E tem o Tom Cruise muito novinho, assim. Ele é muito jovenzinho quando ele fez esse filme. Uma obra também que é muito importante, assim, principalmente por ter sido precursor da fantasia sombria, é Devilman. Só que Devilman não necessariamente é sobre o diabo em si, ele é sobre demônios, e é um conceito que eu vou falar de duas obras aqui que eu acho legais, assim, o conceito de diabo delas, que no Devilman a gente tem os demônios, eles meio que viviam no mundo, Previamente dos humanos, né? Isso, eles viviam no mundo do planeta Terra previamente. Só que com as eras glaciais eles ficaram congelados nos polos do planeta. E, assim, não sei porque que eles não estavam nos outros lugares, mas eles ficaram congelados lá. E com o aquecimento global eles começaram as geleiras foram derretendo e eles voltaram a aparecer. E eles encarnam em certas pessoas através de um ritual específico lá. E um deles, o garoto que é eu não lembro o nome, Akira, se eu não me engano, o Akita, não lembro o nome dele. Protagonista. O protagonista, ele incorpora um dos demônios. E o melhor amigo dele, que é o Ryo, ele se incorpora o Satanás. É o precursor, assim, do que a gente conhece hoje como... Na cultura pop, ele foi muito influente para a fantasia sombria. E eu gosto muito desse conceito dos demônios congelados. Eu queria falar dele por causa disso. E outro conceito de demônio, de diabo, de inferno que eu acho legal é nos quadrinhos do Hellblazer, né, de Constantine, porque você não tem um diabo, você tem 3 diabos, assim, reis demônios que controlam o inferno. E numa das histórias mais famosas, assim, do Constantine, que foi até foi o que inspirou o filme do Keanu Reeves, que as pessoas criticam muito, mas eu acho até um filme ok. O Keanu Reeves, ele faz um joguete com os demônios, porque ele tá pra morrer, e ele sabe que ele vai morrer, porque ele vai pro inferno, porque ele mandou um monte de demônio pra lá, na verdade porque ele... Existe toda uma história no passado de que ele participava de um... Eu não vou tentar resumir aqui, ele participava de uma galera, tipo, que era meio ocultista e tal, e eles fizeram uma merda grande, então... Existe uma culpa muito grande nele porque eles acabaram deixando uma criança morrer com isso. E com a vida dele de expulsar demônio, ele sabe que ele vai pro inferno e ele vai pro lugar que tá todos os caras que ele mandou, né? Todos os inimigos dele. E pra ele não ir, ele faz um pacto ao mesmo tempo com os 3 reis do inferno. E os 3 reis do inferno, eles não podem disputar a alma do Constantine, porque se eles disputarem a alma, eles vão entrar em guerra, e aí eles vão perder soldados, vão perder domínios, porque vão entrar em guerra. E isso que eu acho muito legal, se algum deles abdicar da alma do Constantine, ele vai parecer fraco, e com isso ele vai perder poder no inferno. Então o Constantine continua vivo, porque nenhum deles pode ficar com a alma, e aí ele engana os 3 e não morre. Então acho que é um conceito bem legal.
Nem o diabo quer sua alma! Eu acho que é Tipo isso. um conceito bacana. Porque os diabos são muito burocratas, então tudo é muito burocrático e é isso. Eles mesmos se lascam. Os burocratas! Ó, gente, o diabo vai levar sua alma. Mentira, é brincadeirinha. O diabo é uma criatura, uma entidade muito controversa nesse mundão aí que a gente na história. E ela pode ser lida de diversas maneiras. Vai depender da obra, vai depender do autor, da origem, da cultura. Às vezes vai inserir em outro contexto religioso. Então, é maleável, assim chamar, né? E a gente pode até ter um diabo bonzinho, igual na série Lucifer, que tem muita gente que gosta. Inclusive, é muito engraçado o Lucifer fazendo terapia. E também tem um diabo em prol da humanidade, igual eu comentei que eu pensei que era um diabo, que é o do Devilman, mas ele realmente é em prol da humanidade, mas ele não é um diabo, ele é um demônio. E também tem um diabo que só quer bater de frente com Deus, como em Constantine, que aí o Igor já trouxe também, que são vários. Então... E o diabo, então, ele não é só controvérsia, ele é mutável, adaptável para cada religião, cultura e visão de vida. Eu acho, assim, aqui na conclusão, eu acho que é legal os ouvintes estarem cientes que se a gente fosse realmente discorrer sobre figura do diabo em todo e qualquer tipo de religião e cultura, gente, não dá, assim, não dá. Então o foco aqui do episódio foi tentar trazer, assim, o principal na história e o da cultura pop. É tipo assim, quando perguntam quem é o diabo, você tem que perguntar para quem? Para quem? Porque não tem como você dizer assim, o diabo é isso, o diabo é aquilo, sem deixar milhares de coisas fora. O que a gente tentou foi um apanhado, foi um recorte. É o que a gente fala, acho que todos os nossos episódios, assim, que são um pouco mais densos, que trazem um debate mais, que assim, demanda muita pesquisa e que dá mais pano pra manga, é só um recorte, gente, porque não dá pra... Senão a gente vai ficar aqui horas e horas, dias e semanas, daria pra fazer um podcast dedicado ao diabo pra gente fazer tudo muito destrinchado. E eu acho que nem assim a gente conseguiria abarcar tudo, porque é muita coisa. Se vocês quiserem que a gente debata sobre algum diabo específico, sobre alguma cultura específica, aí vocês podem trazer nos comentários, podem complementar nos comentários, tragam mais informação, aproveitem os comentários para a gente poder aumentar ainda mais esse debate, porque eu acho que dá para a gente ainda ficar conversando ainda e muito sobre esse assunto. E vamos para as nossas indicações. Quem quer começar? Dolly 1, Dolly 2. A minha indicação é uma série bem levinha, bem gostosinha. Uma série longa, pra quem gosta de maratonar. Supernatural, que envolve muitas coisas além. Anjos, enfim. Criaturas sobrenaturais, monstros. Então, se você nunca assistiu, que como eu também não tinha assistido até alguns meses atrás, assista porque vale a pena. E é longa, porque a Stephanie colocou os anos e é longa, gente. Eu lembro que eu era novinha, ficava conversando na escola. Eu também, Não, gente, eu fui assistir esse ano Supernatural, que daí eu maratonei tudo. Mas, gente, em 2005 eu nem gostava de filme de terror ainda. Pelo amor de Deus, eu assisti Supernatural. Bom, a minha indicação vai ser um jogo
Devil Inside Us, Roots of Evil. É um jogo brasileiro, galera, de 2021. Eu já joguei, é um jogaço, assim. Não é jogo de analisar gráfico, mecânica, é um jogo de história. E a história, o roteiro desse jogo é muito bem escrito. Nesse jogo você joga com um padre que vai exorcizar uma casa. E aí, bagulhos estranhos acontecem. E o desfecho dessa história é muito boa. É muito boa, assim, você não espera o que vai acontecer. É um jogo basicamente sobre diabo. E eu acho que vale muito a pena. É um jogo na Steam, eu não sei quanto que ele tá agora, mas ele... Aproveita, inclusive, se vocês estiverem ouvindo nessa semana que vai sair agora o CryptoCast, aproveitem que tem promoção na Steam, galera. Até dia 9. Até dia 9 de julho. E tá boa a promoção. Então fica aí minha recomendação. Devil Inside Us, Roots of Evil. Jogaço. Brasileiro. Apoiem o desenvolvimento de jogos independentes do Brasil, por favor. Exatamente. E a minha indicação é o jogo Bayonetta, de 2009, onde você é uma bruxa ultra gostosa lutando contra anjos. Então, eu amo o conceito de Bayonetta. E adoro que ela usa 4 pistolas. Como? Porque seus saltos são pistolas. Então, ela pode atirar com os pés, com as mãos. E não jogue perto de crianças. É um jogo que tem nudez. Não só nudez, muitas outras coisas. Eu adoro quando a Bayonetta joga os anjos na Iron Maiden. Então ela tortura também os diabos, ela decapita os diabos, os anjos. Então Bayonetta é um jogo que inicialmente era pro público masculino, porque é uma mulher ultra gostosa, mas quem gostou foram as mulheres e os gays. Então fica a minha indicação para jogar em Bayonetta. É um jogo maravilhoso. E chegamos ao final de mais um CryptoCast. Muito obrigada a todos que ouviram e nos acompanharam até aqui. Nos acompanhe no Instagram como @Zona Sombria, confira nosso canal no YouTube e, claro, nosso canal de novidades no Telegram, o Crypto News. O link está na publicação deste CryptoCast. Se preferir os meios clássicos de comunicação, pode mandar um e-mail para cryptocast@zonasombria.com.br. Visite também a nossa página em zonasombria.com.br. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência e até o próximo CryptoCast. Vamos dar tchau aí, pessoal, gente. Valeu! Tchau, galera. E até mais. E não pensa no diabo que ele aparece.